Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. No programa de hoje vamos debater o relacionamento, o choque de gerações, como os pais vão tratar os seus filhos adolescentes e as crianças. Vamos ainda falar sobre a greve geral que está programada para o dia 28 de abril e muito mais. Aguarde, é um instante só. Que alegria encontrá-lo mais uma vez aqui no nosso Fórum do Trabalhador. O Brasil e o mundo estão preocupados com aquele jogo, a baleia azul, que tem proporcionado ferimentos e até a morte de adolescentes. Para falar sobre esse tema, mas principalmente para falar sobre o relacionamento entre pais e filhos, nós estamos recebendo a psicóloga Vilma Malta. Olá, Vilma, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Vilma, essa relação pais e filhos nunca foi muito tranquila. Estamos num choque de gerações. A sua geração tinha um modo de tratar os filhos, a geração dos nossos pais tinha um modo de tratar os filhos e essa geração agora está cheia de dificuldades. Realmente, André, nós estamos num choque de gerações e eu sempre digo para os meus pacientes e para os amigos também, que tudo depende do diálogo, não é? Entre pais e filhos. O principal componente para se passar por essa situação, essa geração e por esse conflito, e depois a gente entra nesse detalhe da baleia azul, é o diálogo. Isso aí já foi dito há séculos atrás, por grandes pensadores, mas falta colocar em ação. Quando a TV ficou no auge, diziam que a TV era a babá eletrônica. Agora nós vivemos a época dos smartphones, dos tablets, dos computadores e percebemos bebezinhos já utilizando equipamentos eletrônicos. Isso não está preenchendo o espaço daquele diálogo, daquela brincadeira entre os pais e os filhos? É o que eu ia acabar de falar para você, André. As crianças, os bebezinhos já nascem sabendo mexer nesses celulares que, para mim, falando de épocas antigas, para nós, de nossa geração, era inimaginável e a criança já nasce sabendo mexer. Você entrega um celular para a mão de uma criança, ela baixa aplicativos, faz tudo. A nossa geração não, eu acredito que a nossa geração era muito mais saudável, porque nós brincávamos na rua, nós tínhamos brinquedos lúdicos, havia uma comunicação entre as crianças, entre as famílias, e hoje em dia não, é tudo muito fechado. Quantas vezes nós cansamos de ir num restaurante, em algum lugar, e a família está ali. Outro dia eu fui numa pizzaria e fiquei assim, sabe quando você fica chocada? Eu fiquei chocada, porque a família foi jantar muito bem, obrigado, num lugar muito bonito, muito elegante, mas o pai no WhatsApp, a mãe no WhatsApp, o filho no outro. E cadê o amor? Cadê o relacionamento? Eles saíram só para comer a pizza? Quando as crianças choravam, a mãe verificava se era fome, se era cólica, ou então se estava assustada, ia colocar nos braços e ficar embalando. Hoje as pessoas oferecem um aparelho que hipnotiza as crianças. Como que esse pai moderno vai conseguir esse diálogo que você propõe? Como que ele vai, desde cedo, manter uma proximidade desse bebê e futuramente dessa criança até chegar nessa proximidade com o adolescente? André, eu acredito assim, que desde a gestação, essa mãe, primeiro ela, né? O pai produziu, beleza, mas essa mãe tem que se preparar psicologicamente para esse filho que vai vir, para essa filha que vai nascer. Porque está tudo muito perdido. O que você disse, antigamente punha um biquinho, hoje não. Hoje você dá um brinquedo caro para a criança ficar quieta,
Se a criança chora ou faz um esperneio no supermercado ou em qualquer outro lugar, o pai já pega e já entrega aquilo para a criança. E não é assim. Não é assim. É com diferença, é com cuidado. Sabe o que está faltando? Amor. Sabe o que está faltando? Você olhar no olho do seu filho, da sua filha e falar: filho, obrigado, eu te amo. Fala: André, muito obrigado, você é um cara especial. É esse carinho do dia a dia. Eu acredito muito nisso, tanto que eu trabalho com essa linha no meu consultório. Sabe? Gratidão. As pessoas não têm gratidão por mais nada. Se o filho ganhou aquele smartphone que custa 7, 8 mil reais, nem obrigado papai, nem obrigado mamãe. Onde a gente vai parar? Onde nossa geração vai parar? Nossa não, porque a minha já passou, dos jovens que estão chegando. Exatamente. Antes os pais presenteavam os filhos, parece que era uma conquista. Nossa. E hoje é como se fosse uma obrigação. Você entende que alguns pais acabam, para tentar se redimir da ausência, premiando os filhos, presenteando os filhos para compensar esse tempo que eles passaram fora de casa? Exatamente. Os pais fazem uma barganha. A palavra é essa. É uma barganha com o filho. Se você fizer isso, eu te dou isso. Não é? E no meu tempo era diferente. Eu, minhas irmãs, ganhávamos presentes no aniversário e no Natal. Só. Hoje você sai com a criança no shopping, a criança não sai do shopping pelo menos com uns 3 brinquedinhos, vamos lá, no mínimo, não é? Então eu acredito que são esses valores que foram invertidos, esse capitalismo que a imprensa gera muito nas pessoas, entendeu? Acredito que é bem por aí. Quanto era bom na minha época. Eu lembro, para te falar, uma coisa que eu nunca vou esquecer. No Natal, eu ganhei um pianinho pequenininho, mas meu pai guardou aquele piano pra gente com muito amor, com muito carinho, para ser entregue no Natal, entendeu? Tava lá guardadinho, nós sabíamos que estava lá bonitinho, guardadinho, mas era pro Natal. Agora todo dia não, todo dia o pai chega com uma novidade e é sim para calar seu filho, é sim para não dar atenção para o seu filho. Não adianta, eu falo que a pior coisa quando o paciente está no consultório é a negação. Quando a pessoa negar, está falando bobeira. Pior passo é você não admitir. Porque quando você assume o seu erro, fala: puxa vida, eu estou realmente sobrecarregando meu filho, eu estou realmente abusando da autoridade do pai e de mãe, de não cuidar com o carinho que ele precisa. Às vezes o pai nem vê o filho, a mãe nem vê o filho, sai para trabalhar e só volta à noite. Entendeu? Ainda falando sobre autoridade, em determinado momento os pais eram cruéis, existia a varinha de marmelo, a cinta, o chinelo e outros objetos que deixavam marcas inesquecíveis. Nós avançamos, houve um entendimento de que a palmada deseduca, sim, mas hoje nós percebemos os filhos dominando os pais. Você citou o shopping, você vê uma criança de 3, 4, 5 anos impondo, fazendo birra, e no final da história o pai acabando cedendo. Ganhando. É o melhor caminho, Vilma? É importante que o pai aprenda a falar não também? Não é uma prova de amor? Claro que sim. A melhor prova de amor que existe é você saber educar o seu filho e falar para ele não quando for não e sim quando for sim. É a melhor prova de amor. Se você vai ver o seu filho no mau caminho, o que hoje a gente tem que fazer? Chamar, sentar, conversar. Não deu conta? Procura ajuda. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, se você me permite citar, e nós fizemos uma pequena entrevista e falávamos justamente disso. Os pais, eles não têm mais, às vezes, nem o tempo de procurar um psicólogo, uma pessoa que seja capacitada para dar essa ajuda. E aí ele vai e conversa com qualquer pessoa.
Olha, por favor, é segredo, é sigilo, não conta para ninguém. É a pior coisa que você faz. Porque você tem que ter alguém que vá te orientar. Esses pais precisam de orientação. Os filhos, nada mais, André, estão demonstrando essa falta de atenção, essa falta de carinho que eles não têm. Até para entender que tem diferenças entre o meu filho, o seu filho e o filho do Eduardo, nosso câmera aqui. Cada um tem uma personalidade e para cada um merece uma abordagem específica, né? Sim, com certeza. Personalidades diferentes, né? Nossos filhos são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Deus já foi perfeito na criação. Mesmo assim, na Bíblia aí, tem várias, né, palavras que Deus diz para nós termos o cuidado dos nossos filhos, para educarmos os nossos filhos desde pequenos. Não tem uma passagem na Bíblia que fala que depois que cresceu não tem como consertar? Foi essa passagem que originou aquele provérbio que é de pequeno que de torce o pequenininho pepino. que se torce o pepino. É isso mesmo. Agora, Vilma, se já é difícil lidar com a criança, e o adolescente? Eita fase complicada, hein? Eita fase complicada. O adolescente, André, é assim, vamos explicar por fase. A criança pequena, ela é carente, ela precisa de colo, ela precisa de atenção e ela tem uma inocência até os 7, 8 anos de idade. Hoje em dia, e com a rapidez da evolução, às vezes nem tanto, porque nós falamos agora há pouco que as crianças já nascem com um smartphone na mão. Mas o jovem, esse aí é onde pega, porque ele precisa de muita atenção. Mas sem cuidados, André, que os pais, tá na cara. Aquele jovem que fica recluso, aquele jovem que se prende dentro do quarto, aquela adolescente que pinta o cabelo de roxo, de vermelho, de azul, nada contra, mas eles estão demonstrando ali a sua personalidade, mas o pai não chega para perguntar, entendeu? O que está acontecendo? Imagina na minha época pintar o cabelo de roxo, de alguma coisa. Não, minha mãe ia chegar em mim e perguntar, filha, por que você está agindo assim? Mas a criança, o adolescente que muda o cabelo, que coloca roupas extravagantes, ele está o quê? É um pedido de socorro? Ele está querendo se comunicar? O que eu devo interpretar dessa linguagem corporal? O adolescente, quando ele age assim, ele está mostrando a sua revolta. Revolta com a sociedade, revolta com a política, revolta com o mundo. Não é uma anormalidade. Isso a gente tem que deixar claro. É nessa fase que ele fala que eu não pedi para nascer? É isso? Também. É por aí que ele começa a demonstrar, né? Mas é justamente nesses momentos, nesses pequenos detalhes, que os pais têm que entrar. Não pode deixar o jovem, adolescente, porque vê que é normal. As coisas vão se banalizando. E é normal também a opção dos adolescentes mais pelo seu grupinho, pelo seu círculo de amizades do que o convívio com a própria família? É normal, André, se nós pensarmos assim. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, nós tínhamos a nossa panelinha, né? O que é isso? Afinidade. Nós temos afinidades. Aí eu escolho, você escolhe fulano, ciclano, beltrano e junta aquela turminha. Mas a gente tem que saber que turminha que nós estamos entrando. Os adolescentes têm que saber que turminha que eles estão entrando. Outro dia eu vi uma pessoa que foi pro Nada Contra, um evento que chama Mágico de Oz. Falei, putz, que legal, a viagem deve ter sido boa. Você imagina, só jovens, nesse fim de semana agora, para um evento Mágico de Oz. O que ocorreu lá? Muitas coisas. Será que os pais sabem o que aconteceu lá naquele Mágico de Oz? Ah, filho, pode ir, vai de boa. O que aconteceu lá?
É esse cuidado, só esse cuidado que o mundo está precisando, que as pessoas estão precisando. Os jovens estão se jogando, não sabem, às vezes não sabem, vão assim porque, não tem aquele ditado também, Maria vai com as outras? Ah, vamos ali. E você sabe, né, André, mais do que ninguém, que tem amigos que te desafiam. Depois nós vamos falar sobre a baleia azul, que é um desafio. Tem amigos que te desafiam. Tipo, se você não for, você é um covarde. Como assim eu sou um covarde? Eu não vou porque eu não quero. Agora, nessa presença dos amigos e aquele adolescente que está trancado no quarto, a mídia social, a internet, esse mundo onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, onde todas as pessoas são perfeitas, é um mundo que é mais fácil cooptar esse jovem e aí o jovem se sente encantado por alguém que ele não conhece, que está do outro lado do mundo e acaba revelando intimidades, revelando segredos, compartilhando informações, vivendo esse mundo paralelo, esse mundo que o aproxima de quem está tão distante e o afasta de quem está no cômodo do lado? A mídia realmente... tem uma frase do Einstein que eu não me lembro agora, mas ele já dizia, né, que haveria um tempo em que o Einstein que disse que a humanidade ia discorrer por um caminho, e é justamente esse caminho. Pela internet é tão fácil, ainda mais para os jovens nas redes sociais. Tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp e quantas outras redes. Eu conheço só essas, né? E os e-mails da vida. O jovem, ele acha mais fácil, inclusive eu tenho casos no consultório disso. Eles acham mais fácil se abrir com outra pessoa, tá? Com a pessoa que ele não conhece, para contar da sua vida. Eles acham mais fácil do que contar para o pai. Sabe por quê? Se ele contar para o pai ou para a mãe, ele vai ser repreendido. E aí começa esse atrito entre as gerações. O filho não quer ser repreendido. O filho quer amor, quer carinho. Não é? Agora nós pegamos aqui alguns dos itens do chamado desafio da baleia, onde tem uma pessoa que coordena, que acaba curador, dando o curador, que ele dá as ordens. Eu peguei aqui algumas coisas. Primeira tarefa, ele propõe ao participante a se cortar com uma navalha e escrever a sigla F57 na palma da mão e em seguida tirar uma foto e enviar para esse curador. Vilma, a mãe pede para o filho arrumar a cama, ele não arruma. E esse curador pede para ele pegar uma navalha, cortar a mão, fazer, e ele cumpre. Outro item aqui, assistir um filme de terror às 4h20 da manhã. O pai pede para o filho acordar, vamos acordar para ir para a escola, ele não acorda de jeito nenhum. E um cidadão, que ninguém sabe quem é, escreve lá, você tem que acordar às 4h20 da manhã para assistir um filme. Desenhe uma baleia azul no seu corpo, envie para cá. E aqui tem uma série de outros regras, exercícios. Né? Como se processa esse domínio? Como esse cidadão, totalmente sem escrúpulos, sem responsabilidade nenhuma, consegue dominar tanto um adolescente? Bom, eu falo o seguinte, eu penso, eu respeito todos os profissionais da área da saúde, cada pessoa tem sua opinião. Quem sou eu, né, para discorrer ou discordar, mas eu penso assim, que isso é uma lavagem cerebral. Por que é mais fácil um adolescente, uma criança entrar nesse desafio da baleia azul e tantos outros que vão surgindo? Eu anotei aqui, não sei se você sabe, já existe o jogo da fada, já ouviu falar? O jogo da fada. O jogo da fada, onde ele induz a criança a ligar o gás de cozinha de madrugada. Para quê? Para matar toda a família asfixiada. Tem o jogo da asfixia. Diversas vezes me mandam essas Esse é feito na mensagens. escola, que um vai asfixiar o outro até ele desmaiar. Exatamente. Então, assim, não adianta, nós recebemos outro dia no nosso grupo, né? Não adianta colocar a culpa na baleia azul, porque vão vir
outros e A outros. Baleia Azul acaba servindo como uma possibilidade de uma reflexão mais aprofundada. Com Que certeza. família que eu estou construindo? Exatamente. Porque esse jovem faz, André, ele já está passando por uma fase desde pequenininho, onde ele não teve atenção do pai nem da mãe. Ele já está passando por uma pressão psicológica, por um bullying na escola, por alguma situação que está realmente deixando ele estressado, preocupado, e ele não tem com quem se abrir. E como eu te disse anteriormente, é muito mais fácil você se abrir para um estranho e seguir as regras dele do que as normas do seu pai. Por quê? Você está demonstrando a revolta. Você não obedece seu pai. Os jovens não obedecem mais o pai, não obedecem mais a mãe. Na escola a gente vê o desacato dos jovens com os professores. Então, assim, são coisas que nós não vamos conseguir mudar o mundo. E, às vezes eu me preocupo muito com isso, eu falo que eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu sigo na linha do bem. Quanto mais eu puder postar, quanto mais eu puder ajudar as pessoas nesse quesito, nessas orientações, eu falo que a base de tudo dessa baleia azul é a falta de carinho, é a falta de orientação, é a falta de amor, de diálogo dentro da família. Vilma, anteriormente a internet era usada para dar golpes, era usada para exploração sexual e agora as pessoas estão usando para tirar a vida do outro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. Dados aqui do Brasil, uma pesquisa da BBC Brasil, indicam que entre 1980 e 2004, o número de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos aumentou em 27,2%. O que leva um adolescente a ter mais medo da vida do que da morte? Esse fato é muito triste e eu tenho lidado muito com isso no consultório. De casos assim, que pais que me procuram, de jovens, adolescentes e adultos que, voltando novamente a essa mudança drástica de tudo que está acontecendo no mundo, a pessoa perder simplesmente o rumo. Não tem um amigo para conversar, tem um amigo para chamar para beber, mas não tem um amigo para orientar ou não procura um profissional capacitado para fazer. E aí ele se perde nesse mundo. Esse índice de suicídio, André, isso aí é pela OMS. Aqui em Ribeirão Preto, as pessoas não têm noção do quanto há de suicídio, hoje mesmo, infelizmente, acontecendo muitos. E por que não se divulga isso? É engraçado, né? No jornalismo existe um acordo de que você divulgar estatística, você acabaria incentivando, você divulgar casos. Sim. Por outro lado, se você não conversa, as pessoas não têm noção que já está nesse volume e acaba acontecendo mais também, né? Talvez por isso tenha surgido a baleia azul, para alertar as pessoas quanto ao número de suicídio que está acontecendo. Eu tive um caso recentemente de uma jovem linda, muito, assim, bem de situação financeira, e o irmão dela me procurou porque o irmão dela estava ficando realmente muito abalado. Essa jovem, aconteceram vários fatos na família dela. O que ela fez? Deixou um recadinho para a mãe, deixou um recadinho para o pai, ligou para o irmão, que eram muito amigos, muito ligados um ao outro, pelo menos isso, né? E ela simplesmente, dentro do quarto dela, colocou uma cordinha e se enforcou. Eu falo, puxa vida, tão fácil, né? Tirar a vida é tão fácil, mas as pessoas não sabem do potencial, da capacidade que cada um tem de lutar, de acreditar, de não desistir. Não desistir. E a depressão, André,
é um desses fatos que vem escondido por trás de tudo isso. Porque entre 10 pessoas, 7 têm depressão e elas não sabem. Eu te falo isso porque eu trabalhei no Instituto do Dr. Augusto Cury e lá nos vários cursos que eu fiz, é uma estatística de 10 pessoas, 7 têm depressão. Então nós 3 aqui não temos. Agora, Vilma, diante desse cenário, conversamos bastante aqui, já estamos chegando no final da nossa entrevista, mas muitas mães e muitos pais em casa agora se identificaram com essa nossa conversa e estão ali, puxa vida, eu estou vivendo isso na minha casa. Doutora Vilma, o que eu faço agora? Gostaria que você deixasse uma mensagem para esses pais e até para esses adolescentes que de repente estão lá no quarto trancadinho, mas assistindo o Fórum do Trabalhador. É verdade. Olha, pai, adolescente, eu vou falar para você do fundo da minha alma, eu sempre uso esse termo, do fundo da minha alma e do fundo do meu coração. Procure ajuda, porque sozinho nós não damos conta. Se eu preciso de ajuda, eu vou procurar um amigo, não é verdade? E se esse amigo me der a mão, ele está salvando a minha vida. Então o pai, ele pode procurar sim. A terapia, uma coisa que é importante falar, André, a terapia hoje em dia não é aquela fortuna que as pessoas pensavam que era. Pelo contrário, os preços aí é cada um. Mas procure ajuda. E você, jovem, que está aí no seu quarto, quietinho, caladinho, não guarda isso não. Faça o que eu estou falando, procure ajuda. Saiba que nós temos um Deus criador desse universo maravilhoso e que todos nós viemos nesse mundo com um propósito. E a gente não pode desistir desse propósito só porque está sofrendo um bullying, só porque o papai e a mamãe não estão te dando atenção. Tem coisa maior atrás de tudo isso. Então procure ajuda, procure bons livros, procure assistir palestras que te motivem, procure ambientes que te tragam luz, iluminação. Não desista. A palavra que eu deixo para todos, não desista, pai, do seu filho ou da sua filha. E filhos, não desistam de seus pais, não. Realmente tem como nós dizemos, a palavra que nós usamos agora há pouco, um atrito aí de gerações. Mas eu fui criada de uma forma e vocês estão sendo criados de forma diferente. Então, não desistam. Muito obrigado pela presença, Vilma Malta, psicóloga. E na sequência nós vamos falar sobre a greve geral e os preparativos do movimento sindical aqui em Ribeirão Preto. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Hoje, 1 em cada 10 crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça a sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. Voltando com o Fórum do Trabalhador para falar sobre a mobilização das entidades sindicais em preparação ao dia 28 de abril, greve geral em todo o Brasil. Uma grande reunião foi realizada aqui em Ribeirão Preto e é claro que o Fórum acompanhou tudo e entrevista as principais lideranças sindicais.
Essa grande reunião do movimento sindical foi em uma das sedes do Sindicato dos Comerciários. Quem está nos recebendo é a Regina Pessotti Zagrete. Regina, os 5 comerciários sempre de porta aberta às lutas, às demandas da sociedade. Com certeza, né, André? Nós precisamos de estar muito mais agora unidos, como nós já somos em alguns outros eventos, mas agora principalmente por um fato tão importante, né? Porque nesse momento nós está sendo ceifado, tirado, excluído os nossos direitos e nada melhor do que servir realmente de ponto de encontro para os dirigentes sindicais, para que cada um fale com a sua categoria e prepare realmente para esse momento tão delicado e tão difícil que nós estamos passando em termos administrativos, em termos dos nossos direitos, duramente já conquistados e de uma hora para outra o governo querendo fazer um acerto de alguma conta, quer tirar do trabalhador. Por que do trabalhador? Porque o que nós sabemos é obedecer. Então, nesse momento, eu parabenizo todos os dirigentes que estiveram aqui para que realmente, dentro dessa responsabilidade, nós vamos estar saindo com esse movimento que nós não podemos em nenhum momento enfraquecer agora. E dia 28, realmente, nós vamos parar. Cada um pare na sua cidade, na sua região, nós temos que fazer com que, para verificar que o trabalhador, ele é bastante obediente sim, mas quando fala dos nossos direitos, principalmente dos direitos das mulheres, que nós estamos duramente sendo atacadas com todos esses desmandos, nós vamos dizer não. Então, Ribeirão Preto e região, convido para que pare realmente, você trabalhador, nós estamos cuidando do seu direito. Você pode pensar que está distante ou que você já passou por isso, não. O momento é agora, dia 28, é parar e dizer não para esses desmandos governamentais. Uma paralisação, às vezes, traz alguns transtornos. A pessoa queria comprar uma blusa, não vai poder comprar. O cidadão não vai ao emprego porque não vai ter o ônibus. É um sacrifício, é um dia de sacrifício por um futuro que estão querendo acabar, não, Regina? Nossa, exatamente. É um dia que ele vai fazer de sacrifício, mas que vai valer para a vida toda, tanto dele quanto dos seus familiares, dos seus dependentes. Então é o único dia que vai ter transtorno sim, mas nós temos que parar. Para parar essa massa trabalhadora, obviamente, alguma coisa não vai sair ao nosso contento, mas nós chamamos para conscientização. Se você não parar agora, você com certeza vai parar de uma forma muito mais desastrosa num momento muito próximo. Outro sindicato que participou intensamente dessa organização, que participa, é o SEAC. Clodoaldo, chegou a hora, não dá mais para o trabalhador ficar acuado no canto e vendo seus direitos sendo subtraídos. Não chegou a hora, André. Passou da hora. Passou da hora. Já tivemos até algumas percas, pelo menos nesse primeiro momento, que foi o caso da votação da terceirização e imediatamente a sanção do presidente da República. Então eu entendo que já é uma perca para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, passou da hora do movimento sindical receber um apoio maciço da população para que a gente consiga levar avante as nossas bandeiras de luta, não mais permitir a perca de nossos direitos, conquistados aí durante 100 anos, né, que começa lá com a escravidão. Então, nós precisamos da ajuda de toda a sociedade, das mulheres, das crianças, dos estudantes, para que apoie esse ato, que é a greve geral do dia 28, para a gente conseguir ter força de negociação com o Congresso Nacional. O cidadão trabalha o dia todo, aí de repente recebe um jornal do sindicato, recebe material, muitas vezes ele nem para ler. Será que o brasileiro tem a percepção do que está acontecendo com ele e qual o futuro que o aguarda se ele não resistir? Não, André, não tem a percepção. Como você falou, nós, brasileiros, não temos o hábito da leitura. Nós, por enquanto, pegamos um jornalzinho do sindicato. É mais um jornalzinho do sindicato. Então ele não aprofunda a discussão. Nós não temos mais hoje, nas universidades, faculdades, o centro acadêmico, onde se puxava as discussões. Nós não temos mais o sindicato lá na base, muito perto do trabalhador, explicando para ele todo dia, toda hora, o que estava acontecendo. Então, isso tudo está gerando o que nós estamos vendo hoje aí, a tentativa de tirar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
Uma reunião hoje muito produtiva, cada categoria vai para a rua da sua forma. Eu gostaria que você fizesse a convocação aos seus representados e a todo o trabalhador de Ribeirão Preto e região. André, eu não quero fazer a convocação só aos trabalhadores das categorias que eu represento, não. Isso atinge todo mundo, inclusive os que já estão aposentados. É só fazer a conta, refletir, perguntar para quem entende, perguntar para quem está sabendo, para ver o prejuízo que nós estamos tendo. A aposentadoria, para falar em termos assim genéricos, acabou. E quem está aposentado, à medida em que a terceirização avançar, o INSS não vai mais ter receita. Como é que vai pagar os aposentados? As empresas vão começar a contratar PJ, pessoa jurídica. Você me apresenta a nota, eu te pago o seu dia de serviço. Então, e aí, como é que ficam os aposentados? Que hoje tem muito aposentado dizendo, mas não é comigo. Não, é com todos, é todo mundo. Então eu convoco todo mundo a estar nesse ato do dia 28. O Sindicato dos Frentistas também presente nesse momento importante de organização. Vanildo, dia 28 é uma data estratégica para o povo brasileiro. Perfeito, André. Eu acho que o trabalhador, principalmente, ele tem que estar atento aos seus direitos, né? E seus direitos estão sendo negados, ou seja, está sendo caçado os seus direitos. Então, assim, os trabalhadores, eles precisam cada vez mais se conscientizar de que o governo está impondo de goela abaixo todas as mudanças, que é o governo das mudanças, né? Já dito isso, e que vai prejudicar muitos trabalhadores, principalmente os pensionistas, as mulheres, né? Que é a grande parte nessa questão. E na lei trabalhista também. Então nós estamos aí com uma tarefa muito grande como sindicalista, com o objetivo de esclarecer isso fundamentalmente para os trabalhadores, para toda a sociedade, de que não podemos deixar que o governo federal imponha de goela abaixo todas essas mudanças de reforma trabalhista e reforma previdenciária. O frentista está em campanha salarial, o outro trabalhador fala, isso não é problema meu. O servidor público está em campanha salarial, o trabalhador fala, isso não é problema meu. Reforma da Previdência, reforma trabalhista e lei da terceirização é problema de todo mundo. Problema de todo mundo. Então muitas vezes as pessoas, André, têm a mania, às vezes o próprio trabalhador, às vezes ele não tem essa conscientização que ele tem que olhar para o futuro e não olhar só para os próprios pés. Porque certamente ele olhando para os próprios pés, ele vai tropeçar e vai cair. Então é importante que esse trabalhador ele fique atento em todas as informações que existem, principalmente nas questões da mudança do governo federal. Porque muitos trabalhadores, André, têm a mente, e eu já te falei lá no programa Fórum do Trabalhador, que é uma ferramenta importante, que o trabalhador muitas vezes ele tem a consciência de que são direito adquirido. Não existe direito adquirido perante a nova Constituição. Isso já foi deixado para trás desde a época do outro governo antes do Lula e que foram direitos caçados dos trabalhadores. Então hoje não existe direito adquirido. Nós temos que ir para a luta e buscar e manter o que tem e reivindicar muito mais. Agora é a chance de você convidar todo mundo que está em casa para participar no dia 28. Aí você trabalhador, você trabalhadora, você pai de família, você mãe trabalhadora, tem que vir para o movimento sindical, tem que vir para todos os atos. Na sua empresa, você tem que convencer o seu colega, a sua colega de trabalho, que nós temos que lutar pelos direitos dos trabalhadores, porque nós estamos numa situação complicada no governo federal, Michel Temer, que está pondo de goela abaixo, caçando os direitos e previdenciários dos trabalhadores e da trabalhadora. Por isso, você trabalhadora, você trabalhador, você de casa, venha participar da luta e enfrentar todas essas batalhas que nós estamos participando hoje aqui no Sindicato dos Comerciários. Um abraço a todos e até lá. E uma presença muito importante nessa reunião foi o do presidente estadual da Força Sindical. Danilo, o movimento de Ribeirão Preto bem articulado para preparar um bom dia 28. Olha, achei muito importante, a gente vinha para participar, o Edmundo liderou, coordenou, tomou essa iniciativa e assim fica
demonstrado através da presença das centrais sindicais, como foi representante da CUT, da Nova Central, do CSB com luta, a UGT, enfim, eu acho que aí você está demonstrando a sua idade e isso caminha para o sucesso desse movimento, né? Então essa foi uma primeira reunião preparatória. Teve a participação de vários coordenadores regionais da nossa central, que é a Força Sindical, que também estão levando essa experiência e a forma que está sendo conduzindo. Então eu acho que caminha para um grande sucesso. Logicamente que tem todo um processo de preparação, de panfletagem e de conscientizar a sociedade que esse manifesto não é um manifesto do movimento sindical, mas sim de toda a sociedade em geral que vai ser prejudicada com essas medidas de reforma que o governo Temer quer fazer com a sociedade brasileira e com os trabalhadores. Danilo, é uma sucessão de ataques ao direito do trabalhador, terceirização, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Você acredita que o brasileiro, no geral, ainda está atordoado? Ele não tem a percepção exata dos riscos que está correndo? Eu acho que nós temos uma grande dificuldade, né? A primeira delas é o número de desempregados que nós temos. Então, vou dizer, você está aí há tanto tempo, fala em 13 milhões, mas tem aqueles que já estão desalentados com relação ao emprego, no pequeno empreendedor que também já acabou com o empreendedorismo. Enfim, esse pessoal, realmente amanhã ele está aí aceitando qualquer tipo de emprego precário, dificulta a mobilização, então é uma das dificuldades. E a outra é o poder econômico. Eu acho que o poder econômico hoje no Brasil, através do governo Temer, ele conseguiu, vamos dizer assim, mobilizar o judiciário, o legislativo da Câmara Federal e o executivo para poder atacar os direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Então essa é a grande dificuldade que nós estamos tendo. Agora, é um papel, é uma responsabilidade e um desafio do movimento sindical estar conscientizando, estar junto com a sociedade para poder combater e reduzir os danos que esse governo quer dar aos trabalhadores. Alguns trabalhadores acreditam que o problema não é com ele. Eu já tenho mais de 50 anos, eu sou funcionário público. Todas as mudanças que estão sendo apresentadas têm reflexo na vida de todas as famílias. Qual a importância do cidadão se engajar na luta? André, o grande problema é a mídia, né? O governo jogou pesado, você viu, foi impedido pelo judiciário, mas já está voltando novamente. E isso tem feito aquela juventude, que aí nós temos que fazer uma reflexão também do movimento sindical, chamar mais a juventude, chamar mais as mulheres. Então você tem hoje jovem que acha que ele não vai alcançar nunca mais a aposentadoria, né? Então você tem essa dificuldade em função dessa mídia. Agora, é um papel nosso, nós já vivemos, o movimento sindical já viveu momentos piores que isso. E nós conseguimos mobilizar e superar essas dificuldades. Eu acho que é esse momento agora do sindicato também, né, se remodelar e voltar mais perto para a base para poder estar trazendo a juventude, trazendo a sociedade junto a essa luta que é de todos. Você é uma grande liderança nacional, gostaria que você fizesse a convocação agora a todos os trabalhadores. Não, eu gostaria, a todos os trabalhadores que estão aí participando, alguns do seu sindicato, outros não, a sociedade, aposentado, pensionista, que participa desse movimento. Ouçam a chamada do movimento sindical e vão para a rua no dia 28. Aquele que puder paralisar, paralise suas atividades, mas vão para as manifestações, não só em Ribeirão Preto, mas em toda a região e todo o Brasil, a gente possa dar uma demonstração de força que a sociedade brasileira unida ainda vai conseguir vencer esse desmando desse governo chamado Temer. Obrigado. Muito bem, o movimento sindical preparou uma organização que não é fácil, aliás, né? O Brasil perdeu a cultura da greve geral, mas em todo o país várias manifestações e elas só são possíveis a partir do momento em que o movimento está organizado. Pequeno intervalo, voltamos já com o nosso Fórum do Trabalhador. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você.
É, você pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim sem cumprir as metas que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Você sabia que hoje há mais de 3 milhões de crianças trabalhando no Brasil? O trabalho precoce provoca abandono escolar, causa problemas de saúde e pode levar à morte. Não aceite que uma criança troque o banco escolar pelo trabalho. Faça a sua parte e ajude a acabar de vez com essa prática. Disque 100 e denuncie a exploração do trabalho infantil. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Você que acompanha o nosso programa desde a sua origem, sabe que nós sempre destacamos os trabalhos assistenciais que são realizados aqui em Ribeirão Preto. O Rotary Clube de Ribeirão Preto, Jardim Paulista, fez uma ação social muito interessante e doou computadores para a creche Lar Irmã Isolina. Os equipamentos serão utilizados nos programas de inclusão social daquela entidade. E o Rotary Clube de Ribeirão Preto, Jardim Paulista, realizou mais uma ação social. Desta vez, a doação de 4 conjuntos de computadores e também uma impressora para a creche Lar Irmã Isolina. Acompanhe conosco. Mais uma parceria, Rotary Clube de Ribeirão Preto, Jardim Paulista, com a creche Lar Irmã Isolina. Qual a importância de mais esse projeto? Então, dentro dos propósitos da creche, é sempre assim, fazer parcerias para que possamos oferecer serviços que beneficiam a comunidade, a sociedade, e principalmente aqueles que têm necessidade ou não conseguem, ou por uma razão ou outra, ter acesso a algumas ferramentas. E a questão da internet, a gente vive no mundo digital hoje, mas nós sabemos também que muitos não têm acesso a essa internet, né? E a gente vai procurar proporcionar.
condições de disponibilizar a internet, assim como dar cursos nessa área. Vocês sempre incentivam o trabalho coletivo, as parcerias, tem vários parceiros também. Você acredita que nesse mundo que nós vivemos de tanta competitividade, tanto egoísmo, trabalhar em conjunto ainda é uma resposta, é uma solução? É a grande possibilidade que nós temos de resolver grandes questões da sociedade. E no caso específico nosso, nós temos a parceria com a embalagem, a Caçola Embalagens, que nos cedeu esse local, e também eles sempre nos ajudaram. Então é mais uma etapa que nós estamos recomeçando e talvez um resgate que a creche tinha esse trabalho para a comunidade. Por uma questão de regulamentação de norma, nós fomos deixando um pouco de oferecer esse serviço. Então talvez seja um recomeço, uma nova etapa da gente poder resgatar esses serviços, esse atendimento para a comunidade. E também devemos considerar que na administração da creche nós temos o Lions Clube Jardim Paulista, que sempre nos dá uma retaguarda em todas as questões que a creche necessita também. Bazan, creche Lar Irmã Isolina fazendo um lindo trabalho para a comunidade e agora a possibilidade de ampliá-lo, né? Sim, com certeza. A gente busca parcerias, né? Principalmente agora com o Clube Irmão, porque quem administra a creche lá em Irmã Isolina é o Lions Clube Ribeirão Preto Jardim Paulista. E agora, parceria com o Rotary Clube Jardim Paulista, estamos recebendo esses computadores para facilitar, inclusive, crianças, pessoas a entrarem no mundo digital. O desafio é muito grande, são crianças que precisam muito dessa atenção. Ajuda pública pequenininha, mas a iniciativa privada, os clubes de serviço chegando junto com os voluntários para fazer esse trabalho diferenciado, né? Com certeza. A gente tem 80 crianças na creche e nós recebemos uma verba mensalmente da Secretaria de Educação. Mas essa verba não completa o nosso orçamento, fica mais ou menos em torno de 50% a 60%. A gente tem que batalhar para conseguir esse restante da verba para poder dar conta do nosso orçamento mensal. Servir ao próximo, servir a comunidade, ver uma vida transformada, vale a pena, né? Com certeza. É um dos propósitos, inclusive, do Lions Clube, né? É servir ao próximo, né? O Lions é uma entidade que não tem fins lucrativos e a grande promessa que nós fazemos é auxiliar o próximo, entidades, creches, asilos, sempre em benefício de comunidades carentes. Você destacou o trabalho, a parceria com o Lions Clube em Ribeirão Preto, Jardim Paulista, o Rotary Clube de Ribeirão Preto, Jardim Paulista, mas todas as entidades são convidadas, né? Tem muita gente em casa com possibilidades, pode doar seu tempo, pode fazer uma visita e pode também colaborar de modo material. Com certeza. Nós temos, inclusive, mensalmente, a gente produz aqui em torno de 400 a 500 pizzas para vender e ajudar no orçamento. E nesta confecção da pizza, a gente recebe o auxílio de vários voluntários. Não só aqui na pizza, como na creche mesmo, várias pessoas dão o seu dia para organizar a roupa do bazar que nós temos lá, para, de alguma maneira, auxiliar no serviço da creche. Parabéns pelo serviço, pelas parcerias. A gente agradece mais uma vez o Rotary Clube de Jardim Paulista pela cessão desses computadores que vai ser muito útil para nós. Muito obrigado. Ricardo, chegando ao final do seu mandato, mais um projeto realizado, né? Exatamente, André. Quase no final, né? Estamos dia 30 de junho, termino minha presidência. A partir de 1º de julho passarei para o companheiro Juliano. E com grande satisfação estamos honrados, né? Através do Rotary Internacional, esse subsídio distrital, na qual doamos para a creche Irmã Isolina 4 conjuntos de computadores e uma impressora. Isso daí, conversando aqui com a Sônia e com o José Mário, que é o presidente da creche Irmã Isolina, vai ser muito útil às famílias, né, das 80 crianças que estão na creche Irmã Isolina.
Já existe uma parceria muito grande com o Cantinho do Céu, com outras entidades, agora com a creche Lar Irmãs Olinas está sendo consolidado, né? Graças a Deus consolidado, com o esforço de todos os companheiros. Gostaria de registrar aqui, né, o empenho de todos, especialmente ao companheiro Amândio, à companheira Maria de Lourdes, ao companheiro André, você, obrigado também, ao companheiro Adalberto e a todos os companheiros que ajudaram nessa empreitada. Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Então foi o esforço de todos os companheiros, né, que conseguimos aqui, através da aprovação desse projeto pelo Rotary Internacional, desses 4 conjuntos de computadores, da impressora, que vai ser muito útil aqui para a comunidade aqui do Jardim Independência e para os familiares aqui das crianças que estão na creche Irmã Isolina. Voltando com o Fórum do Trabalhador, nós temos destacado vídeos que circulam pela internet com temas voltados ao mundo do trabalho ou temas de interesse do trabalhador. Acompanhe comigo mais um vídeo. Oi, gente, tudo bem? Depois que começou essa história de fim da aposentadoria, terceirização, fim dos nossos direitos de trabalhadores, um monte de gente veio falar assim: Júlia, vocês têm que fazer alguma coisa, tem que parar, todo mundo tinha que se mobilizar. E agora chegou o momento de eu falar sobre isso, porque assim, vocês quem tem que fazer alguma coisa? A Júlia? O PT, a CUT, o sindicato, a esquerda? Não, quem tem que fazer alguma coisa é você. Quem tem que fazer alguma coisa somos nós. As greves e tudo que está sendo organizado e os atos não são feitos por um grupo especificamente. É feito por você. E agora é a hora de você ver quem está indo para a rua lutar pelos nossos direitos. Lutar pelo direito da aposentadoria. Quem? É o MBL? Não é. É a direita? Não é. Então é hora de você se unir. Dia 28 é greve geral. Dia 28 o país tem que parar. Como você ajuda com isso? Ai, vai parar a estrada, ai, eu vou ficar preso no trânsito. Nem vai, nem sai de casa, nem leva os seus filhos para a escola. Aproveita e emenda o feriado, já é feriado dia 1º, já vai passear. Ou se organiza para ir para as ruas no dia 1º, junto com toda a classe trabalhadora. Eu acho que agora é o momento, agora é a hora. Agora chegou o momento da gente dizer pro Temer: basta, acabou, não tem mais isso de você roubar os nossos direitos. A gente vai lutar e a gente precisa lutar junto. Precisamos dar as mãos, precisamos entender que dia 28 é necessário. Que parar o Brasil é fundamental para que a gente consiga continuar trabalhando com dignidade. Se a gente não fizer essa greve, se a gente não parar, se a gente não mostrar para eles que nós, milhões de brasileiras e de brasileiros, somos mais fortes do que meia dúzia de elite que está lá no Congresso, aí eles vão acabar sendo mais fortes do que nós. E nisso eu não acredito. Por isso, dia 28, nós contamos com vocês, com a paciência de vocês em uma série de questões, com o trânsito, etc. E principalmente com a compreensão de vocês, de que é preciso parar um dia para que a gente consiga se movimentar para o resto das nossas vidas com dignidade e com trabalho decente. Dia 28 é greve geral. Voltando com o nosso programa para a atualização da nossa agenda. Você já sabe que o Fórum do Trabalhador no rádio é veiculado de segunda a sexta, às 7h45 na Rádio 79, AM 590. Você também pode ouvir o nosso programa através dos aplicativos da rádio. Você pode baixar no App Store ou no Play Store, Rádio 79. Pela internet, você também nos ouve em www.radio79.com.br. Aqui na Tati TV, o nosso programa é veiculado todo sábado às 14 horas. E agora a novidade, a partir de maio, na quarta-feira, o nosso programa é em novo horário. Toda quarta-feira, às 20h30, tem Fórum do Trabalhador. Você também pode nos acompanhar pela internet em www.tati.com.br. Em TV aberta é o canal 33. Se você for assinante da NET, é no canal 20. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça. Você tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos
para defendê-lo. Grande abraço e até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.